Perfeito. Então, vamos dar início a mais uma aula remota aqui da disciplina de álgebra linear. E a proposta é, então, de trabalhar com resolução de exercícios, né? Eu passei para vocês hoje, inclusive, mais uma lista, né? É uma lista pequena, né? Com 8 probleminhas. E aí, possivelmente, eu vou trabalhar com problemas dessa lista e um exercício da lista, né, anterior, tá bom? Então, para nossa avaliação, nossa segunda provinha aí de sexta-feira, nós vamos ter aí essas duas listas, né, de exercício e mais atividades que vocês já realizaram, tá bom? Então, vamos lá. Então, um exercício da lista 5, né, da parte 1, né, a lista 5 são duas partes, então, é esse exercício que, inclusive, eu comentei com vocês, a gente não conseguiu resolver na última aula remota, né? Então, vamos trabalhar com ele agora? Vamos lá. Então, nós temos aí um conjunto de vetores, né, os vetores W1 e W2, e no item A nós queremos saber, nós queremos conhecer aí o subespaço gerado pelo conjunto A. Então, de novo, entra aquela noção de subespaço gerado, né? O que é o subespaço gerado? O subespaço gerado é simplesmente o conjunto formado por todas as combinações lineares envolvendo W1 e W2. Tá? E no item B nós queremos determinar o valor de K de tal maneira que esse vetor W pertença ao subespaço gerado, né, ao S, ao subespaço gerado por W1 e W2. Vamos começar a resolver aqui. Vamos lá. Bom, então, para o item A, o subespaço gerado pelo conjunto A. Né? Então, o que é isso? Né? Eu quero encontrar o S. O S, então, é o subespaço gerado por A. Né? A gente usa essa notação colchetes para indicar o subespaço gerado. E ele consiste, então, no conjunto formado por todas as combinações lineares envolvendo W1 e W2. Ou seja, o que é uma combinação linear? É justamente você fazer a W1, aqui, desculpa, B, E que multiplica W2, onde A e B são números reais. Ok? Então, AW1 mais BW2, né, quando você faz variar as constantes A e B, você tem exatamente todas as combinações lineares. Ok? Como eu quero caracterizar esse subespaço, a ideia é, então, a gente considerar um vetor qualquer deste subespaço e vamos ver quais são as condições que eu devo impor neste vetor para que, de fato, ele seja um elemento do subespaço gerado. Tá? Então, vamos considerar o seguinte, seja um vetor V de coordenadas, bom, vamos considerar um vetor de 3 coordenadas, né, justamente porque o espaço vetorial em questão aqui é o R3. Tá? Então, seja V esse vetor pertencente a S. Tá? Então, o que significa, né, V pertencer a S? Então, daí, né, a gente tem que o V, ele se escreve com uma combinação linear de W1 e W2. Tá? Então, eu tenho o V, ele é AW1 mais um BW2, onde estes A e B existem, né, e devem ser números reais. Bom? Então, se ele é combinação linear de W e W2, é porque existem essas constantes A e B. Tá? Bom, agora é uma questão de trabalhar com essa equação vetorial. Né? Então, dessa equação vetorial, o que nós temos? Isto é, então, o V tem coordenadas x, y, z, nós passaremos agora para as coordenadas. O W1 tem coordenadas, elas foram dadas aqui no enunciado, coordenadas menos 1, 3 e menos 1. E o B tem coordenadas 1, menos 2 e 4. Okay? Então, perceba que nós chegamos, de fato, numa equação vetorial. A proposta agora é simplesmente trabalhar com essa equação vetorial. Então, trabalha com o lado direito, né, usa as operações do R3, adição e multiplicação por escalar, e depois faz a igualdade de vetores em R3. Tá? A gente vai chegar, né, como vocês já devem ter percebido, num sistema, tá bom? Um sistema. Então, o que acontece aqui é o seguinte, eu vou fazer de uma forma um pouco mais direta. Tá? Então, daí, né, a gente vai chegar no seguinte, vamos escrever aqui embaixo. Então, as primeiras coordenadas ficam como? Vamos trabalhar só com as primeiras coordenadas. A que multiplica menos 1, e eu somo com B que multiplica 1, e o resultado tem que ser igual a x. Tá?
Ou seja, eu chego nessa equação. Menos A mais B igual a X. Tá? Trabalhando agora com as segundas coordenadas, então nós vamos ter lá 3 que multiplica A, 3A, mais B que multiplica menos 2, isso tem que ser igual, aqui ao lado esquerdo, igual a Y. Tá? Então, você tem 3A menos 2B igual a Y. Tá? E a última equação corresponde a olhar agora as terceiras coordenadas. Então, A que multiplica, ali é menos 1, né? A que multiplica menos 1, mais B que multiplica 4 igual a Z. Então, você tem lá menos A mais 4B igual a Z. Ok? Perceba que agora você chega nesse sistema, né? E aí a gente vai resolver esse sistema com base nas constantes, nas variáveis aqui, A e B. Tá? Lembrando que x, y, z está fixo. É um vetor fixo do R3. Tá? Então, escrevendo aqui a forma escalonada, perdão, a matriz aumentada, né? A matriz aumentada você tem, olhando só os coeficientes, né? Menos 1 para A, né? Aqui B é 1. E eu vou separar aqui x, né? Depois 3, menos 2, y. E, finalmente, menos 1, 4 e z. Ok? Pronto, essa é a matriz aumentada do sistema. E a ideia agora é a gente trabalhar com escalonamento para poder chegar na forma escalonada, vamos dizer assim. E, depois disso, a gente vai concluir alguma coisa a respeito das variáveis x, y, z. Que é isso que nós queremos, de fato. Nós queremos uma caracterização do vetor v, em termos de suas coordenadas. Tá? Então, agora é só uma questão da gente escalonar, de fato. Tá? Vamos lá. Eu vou fazer, eu acho que eu já consigo escalonar, né, fazer uma etapa aqui, eu vou fazer agora. Tá? O correto seria transformar a primeira linha, né, deixar 1 ali, né? Então, para economizar aqui, já vou usar essa operação, vou multiplicar a primeira linha por menos 1. Tá? Então, aqui vai ficar 1, menos 1 e menos x. Eu toco o sinal da primeira linha. Bom, só para economizar. Agora sim, a linha 2 vai receber ela própria menos 3 vezes a linha 1, e a linha 3 vai receber ela própria mais a linha 1. Né? Eu faço essas operações porque eu quero zerar tudo da primeira coluna que fica abaixo do 1. Tá? Então, portanto, a gente chega no seguinte. Primeira linha fica igual. Segunda linha, então, multiplica por menos 3 a primeira e soma com ela. A linha 2, no caso. Né? Então, aqui zerou. Menos 3 vezes menos 1 dá 3 positivo. Soma com menos 2 é 1. Finalmente, menos 3 vezes menos x dá 3x positivo. Soma com y. 3x mais y. E agora, soma a primeira com a terceira linha. Então, você tem 1 com menos 1, 0. Menos 1 com 4 é 3. E menos x soma com z. Opa. Assim, né? Ok, gente. Então, já zeramos, né? A primeira coluna está ótima. Agora eu vou olhar para a segunda coluna. E eu não vou chegar aqui na forma escalonada, como a gente viu, porque chegando numa forma triangular já é suficiente. Então, percebam que agora, né? Olhando aqui para a segunda coluna, né? Esse aqui é o nosso pivô, né? Nosso pivô já está ali. Né? Eu só preciso agora zerar o que fica abaixo dele. Então, no caso, eu vou zerar aquele 3 ali. Tá bom? Eu vou aplicar mais uma operação elementar. Então, vamos aplicar essa operação elementar aqui, que é justamente fazer o seguinte, né? Vamos fazer, então, agora a linha 3. Vai receber, então, a linha 3 menos 3 vezes a linha 2. Tá? Okay? Porque a gente vai zerar aquele 3 abaixo do 1. Então, primeira linha e segunda linha ficam iguais. E agora sim, a última linha vai ficar como? Então, menos 3 vezes a linha 2, então menos 3 vezes 0 soma com 0 é 0, menos 3 vezes 1 soma com 3, zerou. E agora sim, menos 3 vezes, aí cuidado, né? Menos 3 vezes 3x mais y e soma com o que você já tinha na linha 3, menos x mais y.
Ok, gente? Pronto. Essa forma aí já é suficiente para a gente ter uma base, né, com respeito às coordenadas do vetor V, né, e vetor V. Então, perceba que eu quero, né, eu quero escrever esse vetor V como combinação linear dos vetores W1 e W2. Então, eu quero que esse sistema, né, ele seja possível, né, seja um sistema possível. Então, para que isso aconteça, olhando aqui para a sua forma já, uma forma triangular, né, eu quero, então, que exatamente, você pode pensar no teorema do posto também, né, eu quero exatamente que aqui é menos x, menos x. Isso. Deixa eu só ver. É a Mirelle, né? Mirelle, é menos x, você diz aqui, né? Olha se é onde eu estou apontando. É menos x aqui, né? Professor, eu acho que a Mirelle está dizendo que na última matriz ali, na primeira linha, é menos x, porque a gente fez a operação, né? E já trocou o sinal do x. Tá certo, tá certo. Muito obrigado, Mirelle. Muito obrigado, Daniel. Isso mesmo. Ali é menos x e eu não tinha copiado. Muito obrigado. Então, ali, gente, nesse retângulo em vermelho, né? Para que esse sistema, então, seja possível, o que está em vermelho deve ser igual a zero. Tá? Porque eu quero que o posto da matriz aumentada seja igual ao posto da matriz coeficiente. Né? Ambas vão ter posto igual a 2, se o que estiver em vermelho for zero. Tá? Então, a conclusão que nós obtemos é a seguinte. Vou escrever agora em preto aqui embaixo. Então, V vai pertencer ao subespaço gerado, né? V vai pertencer ao subespaço gerado, se e somente se aquilo que está em retângulo for igual a zero. Tá? Menos 3 que multiplica 3x mais y, mais menos x mais z, isso aqui for igual a zero. Tá? Percebam que eu tenho uma caracterização, né, para que o vetor V pertença ao subespaço gerado. Tá? E aqui agora resolvendo, melhorando um pouco mais, né, essa igualdade aqui, você tem lá, menos 3 vezes 3x dá menos 9x, soma com menos x dá menos 10x, y, então, menos 3, agora aqui, né, menos 3 vezes y, então menos 3y, né, e para z, você só tem aqui z positivo, né, então mais z, eu quero que isso aqui seja igual a zero, ok? Então, o vetor V vai pertencer ao subespaço gerado se e somente se as suas coordenadas satisfizerem essa equação. Tá? E aí eu posso caracterizar o subespaço gerado da seguinte forma. Vou escrever aqui embaixo. A gente pode escrever S, né, nosso subespaço gerado assim. Então, logo, S, ele vai ser dado por todos os vetores de R3. Percebam que eu tinha fixado V, né? Mas esse V pode ser qualquer. Né? Então, esse subespaço é qualquer vetor x, y, z do R3, de tal maneira que essa equação aqui seja satisfeita. Tá? Menos 10x, menos 3y, mais z igual a zero. Tá? Uma outra forma também de escrever é assim, ó. A gente já... Percebe que eu tenho 3 variáveis ali, né, x, y, z, mas uma delas, né, vai depender de outras duas. Então, 2 variáveis ficam livres e uma depende dessas 2 variáveis. Então, isolando o z na equação, você pode escrever assim, olha, o x eu posso tomar qualquer, o y eu posso tomar qualquer, mas o z não. O z ele vai depender de x e y. E de que forma essa dependência? É só isolar o z. Então, isolando o z, você vai ter lá 10x mais 3y. Tá? Ok? Aqui, x e y, são números reais. Então, essa é uma outra forma de você caracterizar o subespaço gerado. Tá? São todos os pontos do R3 que têm exatamente as coordenadas dadas dessa forma. X, y, e a coordenada z é da forma 10x mais 3y. Ok, gente? Então, isso caracteriza o item A, isso resolve o item A. Tá? Vamos pensar agora no item B. Vamos lá. Eu vou apagar aqui porque eu quero usar essa caracterização para a gente resolver o item B. Então, agora, para o item B, eu tenho um vetor W
é dado dessa forma. 5K e 11. Eu quero impor o seguinte, eu quero que W pertença a S. Esse subespaço que nós acabamos de descrever. Tá? Eu quero isso. Tá? E para que isso aconteça, eu tenho que escolher um valor de K bem apropriado. Né? O K não pode ser qualquer coisa, não. Tá? Então, é só a gente pensar o que a gente acabou de fazer agora. Né? Para que pertença a S, o vetor W, ele precisa satisfazer essa equação aqui. Ou ser dessa forma. Tá? Tanto faz. Você pode usar uma com a outra. Aqui eu vou usar a primeira. Tá? Então, eu quero que W pertença a S, então, as suas coordenadas precisam satisfazer essa equação. Então, vamos fazer isso. Né? Então, W pertence a S, deixa eu só fazer o seguinte, tirar esse ponto de interrogação, quando menos 10 vezes, agora eu vou usar a equação, gente, menos 10 vezes o x do W. Qual que é o x do W? É 5. Menos 3 vezes o y do W, é K, mais o valor z do W, que é 11, isso aqui tem que ser igual a zero. Bom? Agora é só resolver essa equação, não tem mistério. Tá? Então, isso vai implicar no seguinte, né? Então, daqui você tem menos 50, mais 11, menos 3K, igual a zero. Ou seja, daí você tem, então, menos 50 mais 11. Então, isso aqui é menos 39. Então, né, o K, resolvendo essa equação, vai ser, então, se fosse 13, né? 39 por 3, então, é 13. 13, mas aí tem que ser menos 13, né? É menos 13. Então, é só resolver essa equação aqui, é uma equação simples do primeiro grau. Então, ok, gente? Então, esse é o K, o valor de K, para que W pertença ao subespaço gerado. Tá bom? Então, tá. Então, acho que esse exercício está resolvido. Se vocês tiverem qualquer problema, né, vocês escrevam no chat, tá? Okay? Qualquer dúvida, ou então ligue o microfone, não tem problema. Feito, então. Vamos lá. Eu acho que da lista 5 é isso. Né? Tem mais exercícios lá. Se vocês tiverem outros problemas, a gente pode ver amanhã ainda. Nós temos ainda a aula de amanhã para a gente trabalhar com mais exercícios. Tá? Vou salvar aqui. E vamos agora para a lista 5, parte 2. Eu mandei hoje para vocês. Eu já vou começar com o primeiro exercício, que é um exercício que caracteriza soma direta. Tá? Vamos ver esse exercício 1. Então, nessa lista, os exercícios são um pouquinho mais teóricos, né? Tem conta para fazer lá ainda, né? Mas, em geral, a ideia é trabalhar mais com os conceitos mesmo dos assuntos que a gente viu até aqui, tá bom? Vamos lá. Então, vamos considerar aí dois subespaços, né? U e W são subespaços de V, V é o nosso espaço vetorial. E a gente vai mostrar o seguinte, olha, V se escreve como soma direta de U e de W, C e somente C, todo vetor V, né, todo vetor do espaço vetorial, todo vetor Vzinho, se escreve de modo único como uma soma envolvendo vetores, né, U pertencente a U e W pertencente ao subespaço W. Bom, então a gente vai provar isso agora. E a primeira coisa a ser analisada, a ser vista aqui, né, é que se trata de um teorema do tipo C e somente C. Então nós temos aí duas implicações para serem provadas, tá? A ida e a volta. Então, vamos começar aqui com a ida. Então, o que a gente tem na ida? Né? A gente vai supor que V se escreve como soma direta dos subespaços U e W. Tá? Então, suponha que V se escreve assim, né? U, soma direta com W. Tá? E aí, o que eu tenho que mostrar na ida, gente? Eu tenho que mostrar que qualquer vetor do subespaço, né, qualquer Vzinho, aliás, do espaço, perdão, né, qualquer Vzinho do espaço vetorial V, se escreve de modo único, né, como soma de dois vetores, um que está em U e o outro que está em W. Né? Esse cara aqui pertence a U,
esse cara aqui pertence a W, né, como foi colocado aí logo em seguida. Bom, vamos pensar nisso agora. Né? Então, a primeira coisa, vamos considerar, então, o vetorzinho V pertencente ao espaço vetorial V. Tá? Então, considere aqui um Vzinho pertencendo ao espaço vetorial V. Tá? Bom, a gente tem por hipótese que V é uma soma direta, né, de U com W. E a gente tem que lembrar o que é uma soma direta. Nós já vimos isso, né, então é importante lembrar agora. Deixa eu colocar aqui do lado a definição. A gente vai trabalhar com ela. Né? O que significa dizer que V se escreve como U soma direta com W? O que significa isso? Ora, isso aqui significa o seguinte. Primeiro, que V é uma soma, né, é uma soma de subespaços, ou seja, primeiro, né, V é U soma com W, é uma soma de subespaços. Lembra que a soma de subespaços é um subespaço, né? Então, V é uma soma de subespaços, a soma de U com W. E, além disso, né, que é bem importante aqui, é que quando a gente faz, quando a gente faz a interseção de U com W, o resultado é o elemento nulo, o vetor nulo, tá? O vetor nulo do espaço vetorial, ok? É o vetor nulo. Então, essas duas condições caracterizam soma direta. Nós já provamos que soma direta é um subespaço vetorial, tá? Então, a gente vai usar exatamente essas duas condições, porque V é uma soma direta de U com W, tá bom? Ok, então olha só, eu estou pegando aqui o Vzinho pertencendo ao espaço vetorial V. Então, eu vou usar essa primeira condição já. Tá? Porque se ele está em V, né, se ele está em V, significa que eu posso escrever ele como uma soma de um elemento que está em U com um elemento que está em W. Tá? Ó, usando, deixa eu escrever aqui. Usando que V se escreve como uma soma de subespaços, né? Usando este fato, podemos escrever, né? Podemos escrever o Vzinho como um Uzinho mais um W, tá? Onde esse U pertence a U e esse W pertence ao subespaço W, tá bom? Eu posso escrever isso, né? Justamente porque é uma soma de... eu estou usando o item I aí, a primeira condição, tá? Só que percebam que o que nós temos que provar é que, além de escrever dessa forma, que nós já fizemos, eu tenho que provar exatamente que essa palavrinha aí está correta, né? Está bem definido, ou seja, eu preciso provar unicidade, tá? Eu não consigo escrever de uma outra forma a não ser essa. Tá? Então, sempre que a gente quer provar unicidade, em geral, o que a gente faz? A gente supõe que existe uma outra forma de escrever esse vetor V. Tá? Eu vou fazer isso aqui agora. Tá? Então, agora eu vou provar a unicidade. Eu até vou escrever aqui. Isso aqui é a existência, de certa forma. Né? O vetor V se escreve como 1 mais W. Agora a unicidade. Então, como é que eu provo a unicidade? Eu vou supor, né? Suponha também que o vetor V se escreve agora com uma soma envolvendo outros vetores. Né? Digamos que o V se escreve assim, como um U' mais um W', onde U' pertence a U e W' pertence a W. Ou seja, eu estou dizendo o seguinte, eu estou dizendo que eu tenho uma outra forma de escrever o vetor V. Tá? Ou seja, eu estou pensando por absurdo. Né? Ou seja, eu tenho uma outra maneira. Estou questionando aqui exatamente a unicidade. Tá? Vamos chegar aqui no final das contas, o que acontece tanto é que o U vai ser o U' e o W vai ser o W'. Ou seja, eu não tenho uma outra forma de escrever esse vetor V. Tá bem? Essa aqui vai ser, digamos, o desfecho aqui. Tá? Então, vamos lá. Bom, então a gente tem aí duas equações, né? Eu tenho duas equações vetoriais, né? Tenho essa daqui e tenho essa daqui. Então, eu posso usar as duas agora, né? Eu tenho que ver U mais W e ver U' mais W'. Então, significa que, usando essas duas equações,
U mais W é igual a U' mais W'. Tá? Então, de 1 e 2, o que eu tenho? U mais W é igual a U' mais W'. Tá bom, gente? Justamente é o vetor V aí. Tá? Agora eu vou fazer o seguinte, porque eu sei que U e U' estão em U, então eu vou deixar isso de um lado, e W e W' eu vou deixar do outro lado, porque eles estão em W. Tá? Então isso implica que U menos U', ou seja, somei o oposto de U', né? Isso deve ser igual a W' menos W. Passei agora o W para o outro lado. Né? Quando eu somei o oposto de W. Ok, então eu tenho essa igualdade. Olha só que interessante essa igualdade. Gente. Esses dois caras aqui, ó, U e U' estão em W. Né? Se eles estão em W, se eu considero qualquer operação entre eles, isso continua em W. Né? Então, U menos U', falei. U está em U e U' está em U. Se eu faço aí as operações envolvendo esses dois vetores, o resultado continua em U. Então, isso aqui está em U. Tá? E se você pensar do lado direito, você conclui que W' menos W estará no subespaço W. Tá? Mas aí você tem uma igualdade, né? Você tem, olha, U menos U' é igual a alguma coisa que está em W. Então você conclui que U menos U' também está em W. Por quê? Porque, horas, U menos U' é igual a esse cara aqui, ó. Né? E esse cara aqui está em W. Então, U menos U' é um vetor de W também. Tá bom? Eu vou escrever isso agora aqui, ó. Então, com isso, a gente vai ter assim, ó. U menos U' pertence a U e W' menos W pertence a W, que eu já tinha colocado para vocês aí embaixo. Tá? Mas agora, né, dessa igualdade aqui, gente, né, U menos U' é igual a W' menos W. Então, U menos U', ele também estará em W. Tá? Também, né? Por essa igualdade aqui, você tem que U menos U', perdão, vai confundir, né? U menos U' pertence a W, e também você tem o contrário, porque W' menos W é igual a um cara de U. Né? Então, ele também está em U. E W' menos W pertence a U. Tá? Pertence a U. Agora sim, a gente vai usar essa condição aqui, gente. Ó. O que diz essa condição? Essa condição diz que, quando você considera a interseção, o único vetor que está na interseção de U com W é só o vetor nulo. Tá? Então, olha só o que a gente acabou de chegar aqui. Veja, eu tenho U menos U' pertence a U, não é mesmo? E da mesma forma, eu tenho U menos U' pertence a W. Então, esse vetor, ele pertence à interseção. Ele pertence a U, interseção com W. Tá? E da mesma forma, você tem W' menos W pertence a W, e W' menos W pertence a U. Então, W' menos W pertence também à interseção. Tá? Eu vou escrever isso agora. Opa, perdão. Não tinha selecionado a borracha. Então, portanto, né? Eu vou ter o seguinte, ó. U menos U' pertence ao interseção com W, e da mesma forma, W' menos W pertence ao interseção com W. Tá? Ambos estão na interseção. Só que a interseção, gente, pelo fato de ser soma direta, só tem o vetor nulo. Tá? Então, qual que é a conclusão aqui? A conclusão aqui é que esse U menos U' tem que ser o vetor nulo, e o W' menos W também tem que ser o vetor nulo. Tá? Ou seja, U é igual a U',
e W' é igual a W. Tá? E com isso a gente fecha, né? Porque U é igual a linha e W' é igual a W, significa que aquela outra forma de escrever o vetor V, na verdade, é a forma que nós já tínhamos antes. Tá? Ou seja, não existe uma outra forma de escrever o vetor V. Então, a maneira como a gente escreve o vetor V é justamente de modo único. Tá? De maneira única. Ok, gente? Então, a ida está feita. O que nós temos que fazer agora ainda, né, é a volta. Tá? Esse exercício é um exercício que dá um pouquinho mais de trabalho. Tá? Mas vamos fazer aqui rapidamente a volta. Vamos lá. Vou salvar aqui, que eu acho que é melhor. Então, o que a gente vai fazer na volta agora? Opa. Assim, claro. O que a gente vai fazer na volta? Na volta, agora, a gente já tem essa hipótese, né, que qualquer vetor V, né, qualquer vetor V, eu tenho exatamente isso aqui, né, qualquer vetor V se escreve de maneira única, né, usando, com um elemento de U e com outro elemento de W, tá? Então, dado Vzinho pertencente ao espaço vetorial V, então, temos o Vzinho se escreve assim, né, perdão, escreve desse jeito, onde esse Uzinho pertence a U e esse Wzinho pertence ao W. Tá? É justamente a nossa hipótese. Perceba que eu já estou escrevendo o vetor Vzinho como uma soma. Né? Uma soma é uma soma de um cara que está em U e um cara que está em W. Tá? Então, daqui eu já concluo o seguinte, olha. Logo, o espaço vetorial V, ele é uma soma desses dois subespaços, né, do subespaço U com o subespaço W. Por quê? Porque qualquer vetorzinho V do espaço vetorial se escreve como uma soma onde um cara está em U e o outro cara está em W. Tá certo? Então, eu já tenho aquela primeira condição de ser soma direta satisfeita. Tá? Eu só preciso olhar agora para a interseção. Para que eu tenha a soma direta, que é justamente o que nós queremos provar agora na volta, a gente precisa ter que a interseção dos subespaços contenha, né, apenas o vetor nulo. Tá? Então, a gente vai mostrar agora o seguinte, ó. Vamos mostrar que quando eu faço U interseção com um W, o resultado é apenas o elemento neutro, né, o vetor nulo. Tá bom? Eu já vou mostrar isso agora. Só que para mostrar isso, né, a gente vai mostrar da seguinte forma, olha, vamos supor que tenha um outro cara, né, e vamos tentar chegar numa contradição. Vamos supor que existe um outro vetor não nulo que está na interseção. Tá? Vamos pensar assim. Suponha que exista um vetor V pertencendo à interseção, né? O vetor V pertencente à interseção, V aqui diferente do vetor nulo. Tá? V diferente do vetor nulo. A gente vai chegar numa contradição quando a gente assume isso. Tá? E vamos pensar como que vai ser essa contradição, tá bom? Possivelmente essa contradição vai sair, a gente não usou ainda, né, essa hipótese da unicidade, não usamos ainda, né, só usamos por enquanto a soma, né, aqui no comecinho a gente usou a soma, a unicidade nós não usamos, então ela vai sair possivelmente daí, tá? É porque existe aí um vetor, né, se isso acontece, existe um vetor que se escreve de duas formas diferentes, e aí isso gera um absurdo, tá? E o vetor que a gente pode pensar aí, tem a ver com o vetor nulo. Tá? Deixa eu colocar aqui para vocês, eu quero que vocês agora pensem um pouco qual que deve ser, né, uma outra forma de escrever o vetor nulo. Tá? Possivelmente, a gente vai ter duas formas de escrever o vetor nulo. Tá? Uma delas é a seguinte. Tá? Note que eu posso escrever o vetor nulo assim, gente. Ó. O vetor nulo mais o vetor nulo. Isso está certo, não tá? Tá, porque vetor nulo mais vetor nulo é o vetor nulo. Esse cara aqui pertence a U
e esse cara aqui pertence a W. Tá? Porque o vetor nulo, ele pertence a qualquer subespaço. Né? Qualquer subespaço contém o vetor nulo. Tá? E eu tenho uma outra forma de escrever o vetor nulo. Tá? Agora eu quero que vocês pensem aqui, me ajudem a completar. Coloquei os passinhos já. Essa outra forma de escrever tem a ver com esse vetor V aqui, ó. Né? Esse vetor V que a gente colocou na jogada. Né? Vocês têm ideia, assim, uma ideia de como escrever o vetor nulo usando esse vetor V? Qual que seria uma forma? Vamos lá. Enquanto isso eu bebo água. E aí, alguém tem alguma ideia, alguma sugestão? Ah, isso mesmo, Mirelle. Isso mesmo. Essa é uma boa ideia, né? É a gente pensar assim, né? Colocar o vetor V aqui e aqui colocar o seu oposto. Tá? Então, perceba que esse vetor V aqui, ele está em U. Por quê? Porque a gente pegou justamente na interseção, né? O V pertence à interseção. Então, o V está em U e o V também está em W. Se o V está em W, menos V também está em W. Lembra? Para ser subespaço, qualquer constante multiplicada pelo vetor, o resultado vai estar no subespaço. Então, se V está em W, o seu oposto, né, menos V, também está em W. Então, esse cara aqui também está em W. Então, veja que a gente conseguiu duas maneiras, duas formas de escrever o vetor nulo. E as duas formas são diferentes. Por que elas são diferentes? Porque enquanto aqui você tem o vetor nulo, né, esse cara aqui, ó, eu estou supondo que não é um vetor nulo. Olha só, aqui no retângulo. Tá? Esse cara não é um vetor nulo. Então, eu tenho duas formas de escrever o vetor nulo. Tá? E não pode. Né? Isso contraria a hipótese, porque a hipótese diz que qualquer vetor do espaço vetorial se escreve de maneira única. Tá? Se escreve de maneira única. Então, isso, né, o que gera um absurdo. Tá? O que gera um absurdo, justamente com a hipótese. E da onde que gerou o absurdo? Gerou exatamente da gente ter suposto que eu tinha um vetor V não nulo na interseção. Então, essa interseção, de fato, só contém o vetor nulo. Tá? Logo, o interseção com W só contém o vetor nulo. Bom, mas eu já tinha mostrado aqui em cima, né, que V é uma soma desses dois subespaços vetoriais, e agora eu mostrei que a interseção só contém um vetor nulo. Então, isso significa que o V, de fato, é soma direta de U com W. Tá? Então, portanto, eu estou apertando sem querer aqui um botão. Tá? Portanto, U soma direta com W, de fato, resulta no vetor V. E aí está feito, né, está resolvido esse primeiro exercício. Tá, gente? É um exercício, na verdade, esse é um exercício que uma proposição que eu deveria ter feito na aula, né, durante as aulas, mas eu falei, não, vou deixar na lista para eles trabalharem um pouquinho. Tá? Para a gente até poder relembrar a noção de soma direta que nós usamos aqui. Ok? Então tá, gente, está feito esse primeiro exercício, né, a gente consegue resolver mais, né? Então vamos adiante aqui. Opa! Esse exercício 2, né, que também está na lista, né, na parte 2 da lista 5, né, ele é um problema interessante, né, para a gente pensar um pouco, né, a respeito dessa questão de qual que é a relação entre LD e combinação linear. Tá? Então, aí eu tenho três vetores não nulos, tá? U, V e W, e eles são LDs. O que significa ser LD, gente? Significa que aquela equação vetorial igual ao vetor nulo, eu consigo achar uma solução não trivial para aquela solução. Tá? E aí o que a gente deve analisar aqui é o seguinte, será que
pelo fato de eles serem LDs, eu consigo escrever o W como combinação linear de U e V, tá? Lembra que a gente discutiu sobre isso, né? Se você tem um conjunto LD, então eu consigo escrever um vetor como combinação linear dos outros, tá? Eu consigo. Só que aqui tem um detalhe, que é o seguinte. Quando eu falo isso, eu estou falando o seguinte, que um vetor se escreve como combinação linear dos outros. Eu não estou dizendo que qualquer vetor se escreve como uma combinação linear dos outros dois. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que um deles vai ser combinação linear dos outros dois. Tá? Então, essa que é a diferença. Eu não estou falando que qualquer vetor se escreve como uma combinação linear dos outros dois. Ou seja, eu não estou dizendo que U é combinação linear de W, V e W, o V é combinação linear de U e W é combinação linear de U e V. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que pelo menos um deles vai ser combinação linear dos outros dois. Tá? Então, é isso que nós provamos lá. Então, esse resultado aqui, ele está com cara de ser falso. Está com cara de ser falso. E aí a gente tem que apresentar um exemplo disso. E para apresentar um exemplo, a gente pode pensar assim, eu poderia fazer U e V serem dependentes, vamos dizer assim, né, serem combinação linear, e esse W aqui não ser combinação linear nem de U, nem de V. Portanto, nem da soma, né, deles, né? De nenhum deles, na verdade. Então, aqui eu já vou até apresentar o exemplo, a ideia é que vocês pensassem sobre o exercício, né? Mas o cuidado que vocês devem ter é esse, né? Quando eu falo que eles são LDs, não significa que qualquer vetor é combinação linear dos outros. Não significa isso. O que significa é que um deles, pelo menos um deles, vai ser combinação linear dos outros. Tá? Então, aqui o resultado, né, gente? O resultado, após essa análise, né? O resultado é que esse resultado não é verdadeiro, não. Tá? Não é verdadeiro. Tá? E aí você tem que apresentar um contra-exemplo, né, no caso de ser falso. E é o que eu vou apresentar para vocês agora. Como eu estou considerando aqui vetores, são vetores, né, eu vou pegar aqui o espaço que eu vou considerar aqui vai ser o R3. Tá? Então, eu vou pegar assim, ó, digamos, o vetor U eu posso pegar, aqui tem vários exemplos, tá, gente? Vários contra-exemplos. Então, eu vou pegar o vetor U assim, o vetor V, eu quero que ele já fique como uma combinação linear de U. Então, eu vou pegar um múltiplo de U, digamos, 2, 4 e 0. Então, percebam aqui, né, que o vetor V é 2 vezes o vetor U. Tá? Agora, se eu colocar qualquer coisa aqui, outro vetor W, eu já sei que esse conjunto vai ser LD, porque eu já tenho essa dependência, né, de V em relação a U, e o contrário, que faz. Eu vou colocar o W aqui, de maneira que ele não seja combinação linear de nenhum dos dois. Tá? Eu vou colocar de um jeito ainda assim, ó. Olha só. 0, 0, 1. Tá? Por que eu estou colocando desse jeito? Né? Porque desse jeito, né, o W ele não é combinação linear nem de U e nem de V. Né? Não é combinação linear desses dois. Tá? Justamente por quê? Porque observem as terceiras coordenadas aqui de U e V. São iguais a 0. Tá? E aí, quando a gente faz combinação linear dos dois, vamos fazer a combinação linear dos dois aqui embaixo. Olha só. AU mais BV vai ficar como? É A que multiplica 1, 2 e 0, mais B que multiplica 2, 4 e 0. Né? Ou seja, o resultado vai ser... deixa eu fazer já direto aqui, né? Melhor. O resultado vai ser A, soma aqui com o resultado das primeiras coordenadas. Né? Então, A mais 2B, aqui vai ficar 2A mais 4B, e a terceira coordenada, observem, é 0. Tá? Então, daí você conclui o seguinte, que esse vetor W, ele não vai ser combinação linear. Por quê? Porque as combinações lineares envolvendo U e V, elas sempre resultam na terceira componente igual a 0. E o W, né, a última componente dele é 1. Então, não tem como escrever o W como combinação linear de U e V. Tá?
Então, logo, W não é combinação linear de U e V. Tá? Não é. Não tem como. Tá? Não tem como justamente por conta aí da escolha desses vetores. Né? A última componente ali das combinações lineares de U e V devem ser iguais a zero. Tá bom? Então, esse é o cuidado que eu gostaria que vocês tivessem. Né? Sempre que eu tenho um conjunto LP, eu consigo escrever um deles como combinação linear dos outros. Mas a gente não pode garantir que qualquer vetor se escreve como uma combinação linear dos demais. Não dá para garantir isso. Inclusive, nós temos um contra-exemplo aqui. Tá? Aqui, nesse caso, é claro que eu poderia escrever assim, ó. Né? É claro que eu poderia escrever o vetor V como sendo duas vezes o vetor U mais 0 vezes o vetor W. Então, eu tenho uma combinação linear. O V se escreve como uma combinação linear de U e W. Tá? Ok? Então, existe a combinação linear. Mas em relação, do W em relação ao U e V, eu já não tenho. Tá bom? E o U eu tenho também, né? O U se escreve como? Vamos pensar no U. Então, seria meio de V mais 0 de W. Então, o U também é combinação linear de V e W. Também é combinação linear, agora é de V e W. Tá? Mas o W não. O W não é combinação linear de U e V. Ok? Tá bom, gente. Dá tempo para mais um? Dá. Vamos lá. Dá tempo de resolver mais um aqui. Sim, esse exercício aqui é um exercício já que vai trabalhar com essa noção de coordenadas que nós vimos. Nós definimos o que são as coordenadas de um vetor em relação a uma base. Tá? Então, vamos só relembrar essa noção de coordenadas. Também é um assunto importante que a gente vai, inclusive, né, no decorrer da disciplina, nós vamos retomar a esse conceito de coordenadas de um vetor em relação a uma base. Tá? Então, nesse problema, né, no exercício 3, você já tem bases. Tá? Então, aqui no item A, alfa já é uma base do R3. Tá? Não precisa mostrar que é base. Eu já estou assumindo que é base do R3. Já é uma base. Ou seja, o que é uma base mesmo? Uma base é um conjunto que gera o R3, nesse caso, e além disso são LI, linearmente independentes. Tá bom? O que eu quero agora descobrir tanto eu quero escrever o vetor V que aparece aí como, aliás, eu quero saber as coordenadas de V em relação a essa base. Tá? E o que é esse negócio de coordenadas, né, que nós já discutimos em uma das aulas remotas, né? Vamos relembrar aqui, né? Coordenadas de V em relação à base alfa, tá? O que é isso, gente? Ora, é justamente você olhar para aquelas constantes que aparecem na combinação, tá? Ou seja, isso daqui, ó, a gente escreve desse jeitinho, inclusive, né? Vai ser um vetor, é um vetor que contém aí as componentes das coordenadas de V em relação a alfa, é justamente esse vetor aqui, ó. Vou chamar de ABC, onde o que é o A, o que é o B, o que é o C. É o seguinte, o vetor V, então, é um vetor do R3, e pelo fato de alfa ser uma base, esse vetor V, eu consigo escrever ele como a combinação linear dos três vetores da base. Então, o vetor V vai ser A vezes 1, 0, 0, mais B vezes o segundo vetor é 2, 2, 0, mais C vezes o terceiro vetor, 3, 3, 3. Então, o que são as coordenadas? São exatamente esses coeficientes aqui, gente. São os coeficientes da combinação linear de V em relação à base. Tá bom? É só isso. Tá? Só isso. Só que a gente vai ter que, né, como vocês devem imaginar, a gente vai chegar de novo no sistema linear e tem que resolver o sistema linear. Por isso que sistemas lineares, né, aquela introdução que nós fizemos é fundamental para o resto da disciplina. A gente vai trabalhar com sistemas lineares o tempo todo. E matrizes, logicamente, até o final da disciplina. Tá? Então, aqui vamos fazer as contas rapidamente. Vamos lá. O vetor V,
é esse vetor que foi dado para nós. 2 menos 1 e 3. Então, aqui vai ser 2 menos 1 e 3. Tem que ser igual a A, que multiplica 1, 0, 0. Eu vou repetir aqui bem rapidamente. 2, 2, 0, mais C, que multiplica 3, 3, 3. E aí, gente? O que a gente vai fazer tanto agora? De novo. No lado direito, vai ter que trabalhar com o lado direito, bem direitinho, usando as operações do R3, e depois iguala com o vetor do lado esquerdo. E vai chegar no sistema linear. Tá? Eu vou já montar o sisteminha para nós aqui. Tá? Então, as primeiras coordenadas primeiro. E aí, compara com 2. Você vai ter A vezes 1 é A, 2 vezes B, e 3 vezes C. Então, isso aqui igual a 2. Tá? Segundas coordenadas. A vezes 0, 0. B vezes 2, 2B. Deixa eu colocar. Deixa eu colocar aqui 2B. E 3 vezes C aqui, né? 3C. Isso aqui igual a menos 1. Olha aqui o lado direito, você tem menos 1 na segunda componente. E, finalmente, as terceiras coordenadas. Então, A vezes 0, 0. B vezes 0, 0. C vezes 3. Opa, então é um sistema fácil. Né? 3C é igual a 3. Bem fácil, na verdade. A gente nem precisa fazer escalonamento, nada disso, né? Dá para fazer uma substituição direta tranquilamente. Tá? Então, o que nós obtemos aqui, gente? Da terceira equação, C é igual a 1, né? E se C é igual a 1, transfere agora para a equação acima, né? Então, vai ficar ali, vamos fazer aqui de cabeça, né? 3 vezes 1 é 3, vai para o outro lado, então, vai ficar menos 3 com menos 1 dá menos 4 dividido por 2 é menos 2. Então, B aqui é menos 2. Ok? Vocês confiram aí, por favor, tá? E, finalmente, vamos agora substituir B e C na primeira equação. Então, C vai ficar 1, ali vai dar 3, B é menos 2, vai ficar menos 4. Então, menos 4 soma com 3, isso dá menos 1, passa para o lado direito, então vai ficar 1 positivo. Então, A igual a 3. Tá? O A igual a 3. Portanto, né, nós acabamos de encontrar as coordenadas. Né? As coordenadas do vetor V em relação à base alfa são exatamente aqui. O A é 3, o B é menos 2 e o C é 1. Gente, o cuidado que eu gostaria que vocês tomassem aqui é com a ordem. Tá? Existe uma ordem aqui. A ordem ela está definida, viu? É justamente A, B e C, onde A é o primeiro coeficiente, B é o segundo coeficiente e C é o terceiro coeficiente. Essas bases aqui, elas são ordenadas. Tá? Ordenadas em qual sentido? Esse daqui é o primeiro vetor, esse é o segundo, esse é o terceiro. Tá? Se você modifica a ordem, né, as coordenadas elas vão modificar também. Tá? Porque elas levam em conta exatamente o fato da base ser ordenada. Tá? Então, na hora de vocês montarem aí a equação vetorial, primeiro vetor é esse cara aqui. Segundo vetor, esse cara. Terceiro é esse. Não tenta mudar a ordem. Porque se você mudar a ordem, né, dos vetores da base, as coordenadas vão modificar também. Porque você está olhando agora para uma outra base, né, a base, embora sejam os mesmos vetores, elas são diferentes no sentido da ordem. Tá? Então, por favor, cuidado aqui com esse fato. Tá? Gente, são 7h40, eu acho que não vai dar tempo, né? Eu tenho que na verdade, parar, porque senão o Ayrton, né, vai ficar bravo comigo. Então, a gente fecha aqui essa aulinha, né? Ela foi bem rápida, uma horinha só. A gente, amanhã, né? Amanhã, quarta-feira já, a gente vai continuar trabalhando com probleminhas dessa lista. Tá? E se vocês tiverem alguma dificuldade da lista anterior, vocês podem me mandar lá no WhatsApp, que aí eu posso preparar um slide resolvendo algum probleminha da lista anterior também. Tá? Eu acabei agora há pouco de mandar o gabarito dessa lista. Tá? Você já tem acesso ao gabarito. Então é isso, gente. Muito obrigado pela presença de todos vocês e a gente se vê amanhã. Tá bom? Boa noite. Boa noite, até amanhã, professor.